Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de janeiro de 2012, sábado. O verbete é de número 2191. Ele tem 4 páginas, 45 logias e 8 máximos. O tema é retropostura. A especialidade é a paraetologia. Definição: a retropostura é o posicionamento existencial ou atitude da consciência humana ainda submissa a condutas ultrapassadas, jurássicas ou regressivas de vidas pretéritas. A autopensenização automática, mimética e acrítica. Os redutores do autodiscernimento. Os trafares inescondíveis. Os indicadores conscienciométricos doentios. As disfuncionalidades humanas. Os acidentes de percurso. As perdas consecutivas. As antigas formas de ser, estar e agir. As posturas não condenáveis com as neodemandas evolutivas. Os reflexos da baratrosfera na vida pessoal. A neopostura cosmoética proposta no curso intermissivo pré-ressomático. A ressoma em novos cenários, incitando a adoção de neoposturas. As retroposturas arraigadas na personalidade. A imersão indesejável de retroposturas do passado baratrosférico no intermissivista jejum, que é aquilo que acontece com a pessoa que pratica os, vamos dizer, pecadilhos da mocidade. É isso. Agora, na argumentologia, nós temos aí a taxologia, com 18 categorias de retropostura mais comuns, capaz de afetar negativamente a concepção da autoproex, da consciência lúcida. Agora, na remissiologia, destacamos no meio de 15 itens, acriticismo, antepassado de si mesmo, autopostura viciada, cacuete holobiográfico, retropensenidade. Agora, frase enfática: a retropostura, posicionamento existencial, ou atitude da consciência humana, ainda submissa a condutas ultrapassadas, jurássicas ou regressivas, evidencia lastimável mesmexis. Você ainda se manifesta no dia a dia com alguma retropostura? Por qual razão? Agora, mega análise. Nós fizemos aqui 20 análises com dados sobre o processo. Eu tenho que lembrar que esse verbete é nosográfico. Paraetologia, condutas, retroposicionamento, acriticismo, disfuncionalidade, autoenganação, neodemandas, saudosismo, retropensenidade, passadologia, resquícios, inadequação, anacronismo, tradições, regressão, neofobia, ressexologia, autodesorganização, mesmex e antipriorização. Agora, nós temos aqui já alguns questionamentos. Gostaria de sua ajuda. Moramos em Oxford, na Inglaterra, e minha esposa está fazendo um tratamento por causa da tireoide. Ela tem hipertiroidismo. Depois de 8 meses de tratamento, tomando carbimazole 25 mililitros, o tratamento não reduziu a taxa alta da tireoide, e a doutora pediu para decidirmos na escolha de 2 alternativas: cirurgia para remover a glândula ou tratamento radiativo com iodine. Não queremos nenhuma dessas alternativas, mas a médica diz que o atual tratamento, se continuar, pode causar efeitos colaterais e não garante o tratamento. O senhor ou alguém de sua equipe de voluntário poderia me sugerir alguma coisa para que possamos fazer para que minha esposa melhore?
Poderia colocar o nome dela na TENEPS, por favor? Ok, nós vamos pôr na TENEPS. Agora aí, tem que pensar, é preciso de ver a extensão do processo do hipertireoidismo. Às vezes, quando começa, que está só na questão de uma a tirotoxicose, a pessoa, às vezes, indo até para a beira do mar, ela melhora. Agora, esse caso aí, tudo indica que você é muito avançado. Então, é preciso ir com calma, preciso examinar isso com calma. Eu sugeriria ouvir outras opiniões. Olha outros especialistas. O que o senhor pode comentar a respeito desse garoto chinês que nasceu com olhos azuis e que pode ver em completa escuridão? Os olhos do menino, quando em contato com a luz, assim como os gatos, refletem a luz como um espelho. Do ponto de vista evolutivo, o senhor poderia comentar sobre qual seria remotamente o objetivo desse tipo de mutação? Não, isso aí é alteração genética, né? Acontece, às vezes, nas melhores ou piores famílias, depende do que é. Vai com calma, tem que examinar. As retoposturas levam a Consim a agir como se fosse um fóssil vivo de si mesma. Sim. Como evitar no intermissivista jejuno a imersão indesejável de retopostura do passado baratosférico? É ir lá para a Sinvex e começar a estudar o que é que tem em matéria de inversão existencial, para evitar isso que eu estava falando aqui, os pecadilhos da mocidade. Este fato só ocorre na fase do porão consciencial? Não, porque o porão consciencial ele pode seguir com a pessoa adulta. Como podemos fazer a profilaxia das distorções da realidade, imersa em vivências cada vez mais virtuais e reais? É não ir no bico dessas bobagens de tanta maquininha, tanta coisa que tem aí, tanto, vamos dizer, tanta tentação técnica em cima da pessoa. Tem que dar um jeito de superar isso aí. Não ir no bico dessas coisas. Eu uso tudo quanto eu posso da tecnologia que me ajuda, mas não sou doido com nenhum, não. E sou contra os aparelhinhos muito pequenos, que isso aí força a vista. Eu controlo muito o processo da minha vista para poder ler, porque senão é meio chato. Ficar cego não é bom, não. Nem sempre dá certo no trabalho que a gente faz. Na página 44, Fatologia, segunda linha, os redutores do autodiscernimento. Quais são os principais redutores do autodiscernimento? Como extingui-los? Olha, o melhor que você vai fazer é procurar na Enciclopédia da Conscienciologia, que eu praticamente já trabalhei mais ou menos com quase 100 redutores do autodiscernimento. Você procura da seguinte maneira: olha todos aqueles que estão escritos como especialidade para patologia. E procura também aqueles verbetes que estão igual este hoje aqui, está escrito nosográfico, que a maioria desses temas que você encontrar nesse verbete são redutores do autodiscernimento. Agora, eu vou publicar, que já tem uns negócios que eu já escrevi sobre isso. Pois é, tem. O Homo sapiens passivo está falando, mas é que eu ainda quero colocar na enciclopédia alguma coisa, com detalhes assim, com a listagem. Na página 45, Sindromologia, a síndrome de Gabriela. O que seria? Quem é que quer falar isso aí? Você que é especialista? Você que é o parente da Gabriela? Não, parente da Gabriela. A Gabriela, né, personagem da literatura brasileira, depois virou filme, virou novela também, Jorge Amado. Ela tinha uma música que era assim: eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, eu sou sempre assim. Então dava a ideia de que a pessoa não muda, a pessoa ela fica parada, teimosa naquela característica e ela quer que os outros aceitem isso. Então é a síndrome de Gabriela, quer dizer, a pessoa é assim, sempre assim e não quer mudar. Seria isso. Essa é a teimosíssima, como é dizer. Teimosíssima. Teimosíssima. Em Trinomiologia, página 45, segunda linha. Poderia explicar melhor o trinômio imaturidade, desafeição, psicopatia? A imaturidade da pessoa que mantém essa pessoa com o processo da desafeição. Ela cria desafetos e mantém o desafeto. Isso é uma psicopatia. É aquilo que eu chamei aqui da personalidade psicopática. Só que tem que essa aqui é pior do que a personalidade psicopática mais suave.
Essa suave, por exemplo, a gente trabalha muito aí, faz muita assistência para essa turma. É aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Ela é murista. Eu mesmo falo aqui no processo de murismo, ó, número 18, a conduta humana bifronte ou murista. Tudo isso é personalidade psicopática aí dentro do processo. Agora, começa assim e acaba com essa psicopatia mais séria. Em Taxologia, página 46, item 1. Por que a autodesorganização é uma retropostura? Porque uma pessoa que é desorganizada, ela não vem, ela não cria essa desorganização nessa vida. Isso aí vem na paragenética dela, que é um negócio muito sério. Por quê? Porque tudo na evolução, na vida, no corpo humano, tudo tem organização. Por exemplo, a anatomia, a fisiologia do corpo, tudo é organizado. Você respira, por exemplo, tem uma cadência, tem uma fluência disso, inspiração, expiração. Tudo é organizado. Agora, ó, as pessoas ficam assim, é desorganizada, tem alguma coisa alterada. A desorganização é o mesmo sinônimo de patologia, de doença, de enfermidade, de desequilíbrio. É uma desorganização. Agora veja, isso é nessa vida, mas com raiz que vem de trás. Uma pessoa que teve 10 vidas, que ela era tudo certinho, organizada, pode dar a genética que for que ela vem organizada. Ela não vai mudar isso fácil por causa do processo do temperamento. É a intenção, o processo da determinação, deliberação, quer dizer, tudo está ali. De modo que vamos entender, desorganização é retropostura. Se você é desorganizada, isso já vem de outras retrovidas e retrossomas seu. Então tem que pensar muito nisso seriamente, para ver como é que fica. Agora, eu queria aqui dar esse... Quando é que vocês vão publicar aqui esse livro? Porque está faltando aqui um processo aqui, ó, da Cristiana e do Everton. Tá certo? Já está em processo de revisão. Já está? Eu marquei um negócio aqui para falar com a Adriana, que eu vi aí, que seria bom ver. Agora, outra coisa. Quando você tiver outro volume, você me arranja uma cópia, por favor. Eu acho que isso aí é uma das coisas que mais pode me ajudar. Não, eu não fiz observação. Eu só marquei essa que está faltando aí, mas não risquei, não. Agora, eu fiz foi isso aqui. Ó. Você quer entregar para a Adriana? Assim você já viu o que é. Isso aqui precisa de consertar lá. Tem a página aí, tudo direitinho. Agora, o que eu quero é um volume desse, na primeira oportunidade, esse que vocês fizeram a revisão, tudo. Uma pessoa que não tiver esse volume, eu não vou deixar entrar no tertuliário. Professor. Você já viu esse... Olha, é de babá. Não, mas eu só anotei por causa da Adriana. Eu queria ver porque eu sabia que tinha... Aquela expressão não pode colocar lá. Tá. Mas isso aqui, se eu não anotar lá, pode ficar com ele. E você? Eu tenho. Ah, você tem? Ah, milionária, calada. Está cheia de dinheiro e não fala? Ah, sei. Professor. Sei. Não, Professor Valdo? Eu não posso reclamar, não. Professor Valdo. Agora eu vou poder riscar, porque é meu. Professor Valdo. Sim. Aqui na página 44, a primeira página. Sim. Na fatologia, no finalzinho da segunda linha. Os indicadores conscienciométricos doentios. O senhor pode falar um pouco desses indicadores? Olha, os indicadores conscienciométricos doentios é justamente aquilo que eu estava falando, são os redutores do autodiscernimento. É só procurar os verbetes todos que tem na patologia, na que são nosográficos. Patologia e os nosográficos. Tá. Eu já escrevi até agora mais ou menos uma centena disso aí, para expor a situação. Desde o início, o enumerador me falava que eu tinha que tocar nisso, que é uma das coisas mais sérias da patologia. Então a gente tem que... Pois é, ali eu coloquei de propósito. Professor, a gente tem que... É bom colocar, precisa de ver a página e falar para ela. Olha para mim. Ele vai olhar
no livro ali, qual a página que seria bom você ver, que qual vai livro? dar uma noção disso mais ampla. No Homo sapiens Pacífico? Tem lá. Tem. Pois é, ele vai olhar aí. Tá ok. Valdo. Então a gente tem que entender, estudar, quer dizer, estudar também o patológico, né? Para não errar. Para estar sabendo. Se o médico não for estudar a patologia... Isso aí, pois é, como é que vai? Não, mas aí o médico é aquele outro agente. Não, de modo geral, todo mundo tem que estudar a patologia. Porque a patologia que é a antifisiologia. Como a fisiologia que funciona tudo na vida, tudo que nós fazemos na base da fisiologia, nós temos que estudar aquilo que é contra a fisiologia, que é a patologia. Quer dizer, essa retropostura, ela pode ser bem sutil, né? Um sinônimo para o processo de patologia seria antifisiologia. Isso é patológico. Tá, okay. Então, por exemplo, homossexualidade. Não adianta vir que não tem. Tem uma patologia aí dentro. Eles não querem admitir. O povo já passou por cima disso. Isso é um processo eufemístico. Por quê? Se é antifisiológico, que nome que você vai dar? Seria o quê? É normal? Não, é patológico. Entendeu o que quer dizer? Por isso que tem muito homossexual que fala, não, eu sou anormal. Ele mesmo acha. Entende? Por quê? Porque é antifisiológico. É sofrimento, né, pessoal? É um sofrimento, não é fácil, não. Então, a patologia, a gente tem que estudar para ficar com a vida melhor, mais confortável, com menos transtornos, distúrbios, pertúrbios, alterações, enfermidade, moléstias, achaques. Tudo isso é a mesma coisa. Muito obrigada. Tá certo? Valdo, o que você respondeu agora há pouco aí sobre a psicopatia, se colocou ela mais comum e uma mais branda e uma mais patológica. Você podia aprofundar isso, que eu não... Por exemplo, a personalidade psicopática é uma situação mais branda. É um problema que a pessoa vive com os outros, às vezes não tem tanto problema, a turma deixa passar. Agora, uma psicopatia profunda, e o negócio pode levar para serial killer, a pedofilia mais braba, que mata, assassina, uma pedofilia assassina, aquela pessoa que faz o processo pedófilo e mata ainda a vítima. Essa profunda, talvez, eu não sei, estou perguntando, ela vai juntar outras patologias e agravar? Vai, ali tem o universo disso aí, é grande. O problema de patologia é um cosmos, né? Não é fácil. Qualquer coisa é só olhar o programa do Datena. Você vai ver tudo lá todo dia. Agora essas... Não, fala só com ela que página que é. Viu, Tânia? Ele vai te dar aí a página. A página principal no Homo sapiens Pacíficos é a página 578, a partir da 578, que é o capítulo 225, Taxologia dos Redutores do Autodiscernimento. Então são apresentados 100 exemplos cara tipos. Tem 100 aí. Agora, eu já analisei praticamente tudo isso, tem verbete específico sobre isso. Eu debati na tertúlia esses últimos 10 anos, últimos 9 anos, né? 10 anos é agora. Mas agora, então, no caso da retropostura, existe aquela, vamos dizer, uma mimese, vamos dizer, difícil de identificar. a pessoa fica na pasmaceira, ela fica repetindo aquilo que ela já errou. Ela não sai daquilo, ela marca passo. Então veja, esse é um tipo de uróboro totalmente negativo. A pessoa não sai do lugar. Eu dei um processo ali sobre o processo de revisão, ela vai falar com você, depois você explica para ela, que é um problema de colocação de verbo, você vai ver o que é, vale a pena ver. Agora, existem essas retroposturas, vamos dizer assim, difícil de você identificar. Não, aquelas mais profundas, lá você identifica. Mas, vamos dizer, essas mais brandas, mas elas podem causar problema.
como é que você faz para identificar isso? Porque tem uma Identificar mais é só ver o sutis. processo etológico, é o problema da conduta, o comportamento. Como a pessoa, ela desenvolve as ações dela. Você vai ver no processo de conduta. Por exemplo, a desorganização, mesmo que ela seja branda, ela vai repercutir. Sempre vai, mas e outras agora, coisas, o problema todo que tem, quando ela é muito suave, é quando a pessoa começa a bater de frente com todo mundo com quem ela vive. Aí ela tem que mudar o ciclo de relações sociais que ela tem. Então, por exemplo, quase sempre ela não aguenta ficar no clã, ela dá problema na família, ela cria problema com os colegas profissionais dela, da mesma profissão, ela cria problema no lugar que ela mora. Quase sempre essas pessoas, elas têm uma certa dromomania. Elas têm que mudar de um lugar para outro para poder sobreviver, porque senão cria problema. Então Isso no início do processo geralmente é assim. Talvez agora, com o passar do tempo, às vezes, a pessoa melhora totalmente. Ela vai a um psiquiatra, ela vai a um psicólogo, ela vai a um consciência-terapeuta, começa a examinar, aparece dentro os problemas todos que eles examinam, às vezes vão ver o problema da consciência ou metodologia dela, como é que está o nível. Mas eu não sei se eu tenho a impressão que toda postura patológica, mesmo branda, tudo entra nisso, tudo. É isso? Não, porque às vezes, por exemplo, um processo patológico profundo, que é quase sempre de base hereditária, tem um problema genético nisso, ele às vezes se manifesta de início suave, ameno, superficial. Agora, com o tempo, aquilo se enraiza. Você veja, olha aqui só, a gente, nós aqui temos mais de 600 pessoas que vieram para cá. A média que divide e dá uma quebra seria mais ou menos de 10%, mas ainda não chega a isso. É a turma que vem e não aguenta o holopensene, o ambiente nosso, o nível de vivência que nós temos aqui. Ela acaba indo embora. Muitos desses que vão embora, que seja aí 10% que vão embora. Talvez aí uns 5%, 6% sejam personalidades alteradas. Agora, o que se passa? Tem casos desses que é esquizofrenia. E só se manifesta depois que às vezes a pessoa está aqui conosco muito tempo. Porque isso aí varia. A esquizofrenia ela pode se manifestar a partir dos 18 anos. Mas às vezes não é assim, demora um pouco mais. Depende do que é. Agora você veja, esse ano passado para cá nós vimos uns 3 casos aí, mais ou menos sério patológico. Então, às vezes é um rapaz ainda, vem a mãe, leva o rapaz para o hospital, lá onde ela mora, hospital psiquiátrico eu estou falando, porque, por exemplo, eu vi um dia desse agora, semana passada, que eu encontrei a mamãe veio falar comigo. É um rapaz que estava aí, que estava alterado. Agora, o psiquiatra lá para ela falou o negócio na cara, ela estava tremendo para me expor. O psiquiatra virou e falou assim para ela: minha senhora, a senhora nunca mais vai ter o seu filho de volta. Quer dizer, ele viu que o problema já não é o diagnóstico, mas é o prognóstico. Ele viu que o prognóstico do rapaz é péssimo. Agora, eu então o que eu fiz? Perguntei para ela: na sua família tem gente alterada assim, com esquizofrenia, qualquer coisa? Ela falou assim: não, tem os tios, tem não sei quem. Quer dizer, problema genético. Quando é assim, é duro, porque o cérebro desregula tudo. É um processo de sinapse, de glia, de dendrito, entende? Tudo vai por água abaixo. Agora, ó, me deu uma pena de ver. Agora, o médico viu que o negócio é muito sério, falou tudo na cara dela. Minha senhora, a senhora nunca mais vai ter seu filho de volta. Nunca espero que ele vai ser do jeito que ele é. Quer dizer, o cara viu que a extensão, então, da esquizofrenia do rapaz é terrível. Agora, veja, uma esquizofrenia dessa, ali você não precisa falar que tem uma assediadora ou qualquer coisa, ou que ele é assediador. O negócio, às vezes, é totalmente patológico pelo corpo. É herança mesmo, furada, difícil, patológico, entende?
Em ciclologia, página 45, poderia ampliar o ciclo periódico, rever, avaliar, modificar as posturas pessoais para ajustá-la aos novos tempos? A primeira coisa é o seguinte: a revisão é uma necessidade. Pela revisão, então, a pessoa se coloca lá dentro e faz uma avaliação. Através daquela avaliação, ela vê o que ela tem que burilar, que é a modificação. Então, esse ciclo tem que ser periódico, porque de acordo com aquilo que a pessoa vai ampliando a sua cognição, o seu conhecimento, ela vai amadurecendo esse conhecimento, é bom ele entrar nesse ciclo periódico, rever, avaliar, modificar, para melhor, é lógico. Agora, interaciologia, página 45, primeira linha. Poderia comentar a interação, visão dogmática, mentalidade disfuncional. O problema todo é o seguinte: quando a pessoa tem uma visão dogmática, ela já tem uma verdade absoluta e ela quer impor aquilo. Na hora que isso acontece, ela está totalmente subordinada a uma mentalidade disfuncional. Isso é antifisiológico. O disfuncional e antifisiológico é a mesma coisa. Então aí ela está o quê? Totalmente patológica. Então é muito sério ver, visão dogmática. Olha bem se você é peremptório, ser dogmático, ser durão, ou você é flexível em certas coisas. Como é que você é? Isso tudo tem que ver. A pessoa deve ficar com equilíbrio e imperturbabilidade, mas ela não pode ser inflexível com relação aos outros. Qual a relação entre a retropostura e os acidentes de percurso? Olha, aí, diretamente, não necessariamente, não existe nenhuma relação. Quando tem, é porque a pessoa, às vezes, tem tendência para os processos antiparapsíquicos. Aí se tem um processo de assédio, autoassédio, falta de autocrítica, aí é outra coisa. Então, por exemplo, uma retropostura com ausência total de autocrítica cria acidente de percurso. Agora, pensa bem, se essa pessoa já vem de outras vidas e de outros somas, que ela tem uma certa ectoplastia. Ela vai apresentar acidente de percurso um atrás do outro. Isso é inevitável. Então, é necessário ver aquele caso e ver o que é que tem de retropostura e de acidente de percurso em relação com o parapsiquismo. Professor Valdo, aqui no ar. Na terceira linha de baixo para cima da fatologia, você colocou aí o saudosismo despropositado. Ah, sim. E esse saudosismo aqui seria, por exemplo, atitudes em relação à infância ou em relação às vidas anteriores também? Não, aí tem as coisas, às vezes, da infância ou da família, mas que reflete as vidas anteriores da pessoa. Entende? Porque os afins se atraem. Então, por exemplo, uma pessoa ela vem para cá, arranja um corpo na família que é igual da anterior, porque ela já estava com aquele povo antes. Então, vamos supor que sejam belicistas. Então, todo mundo ali é militar. Você está entendendo? Isso é típico. É uma das coisas mais comuns que tem, você encontrar isso. E outra coisa, você encontra isso no Brasil, encontra isso na Europa, encontra isso nos Estados Unidos, encontra isso no Oriente. Eu teve uma época, eu estive estudando muito o processo de militarismo, assim, do ponto de vista de ressoma, a ressomatologia militar, entende? Belicista. Então eu vi que tem isso todo ano. Agora, um dos lugares mais sérios que a gente vê que ainda tem muita gente é na África. Tem certos países na África que você olhava e parecia que não tinha nada, não era um povo até bonito. Por exemplo, Senegal, o povo é tudo alto, cada cara simpático, outro tudo preto, retinto, mas bonito, cheio de vida. As moças, as mulheres também, tudo gente alta, grandona, mas você ia espremer assim, ó, tinha lá uma nesga, um processo às vezes forte de militarismo. Então, o poder, você está entendendo? O mando. Então, isso tudo a gente tem que ver como é que funciona. Agora, é lógico, aonde tem mais militarismo na Terra, Estados Unidos, Washington, Pentágono, etc. Lá é que tem tudo. E tem uma base judaica, que os judeus a maioria são muito militaristas. Ô, Valdo, aqui no...
A sua relação no negócio do Zéfiro seria uma retropostura positiva? Você está falando do meu caso? Do Zéfiro, né? É uma retropostura já positiva, homeostática? Até um certo ponto, a hora que eu tenho 3 anos e começo a ter retrocognição, alguma coisa tinha, né? Eu não sou besta, eu estou pensando nisso desde pequeno. Retropostura, com retrocognição positiva. Porque eu não vi, por exemplo, eu não tive retrocognição desde os 3 anos, com sofrimento, entrar numa crise epilética, por exemplo, do passado. Não, meu negócio não era. Eu via o que aconteceu e tirava partido de outra coisa. Aquilo não tinha nada a ver comigo. Então, veja, primeira coisa, nós temos que estudar a retropostura com as pessoas que têm retrocognição negativas. Entende? Aquela que tem positivo, você não pode falar nada. No meu caso, que eu conservo muito retroposturas. Não, você ainda teve ainda um pé lá dentro, né? Porque senão você não tinha aquelas fases de assédio, os negócios todos com a sua cabeça. Você não é bobo. O seu nível de QI é acima da média. Afinal de contas, na minha família tem um monte de gente assim, né? Tem uns que eram bem lá embaixo. Meu próprio avô, ele não tinha QI de alta expressão. Eles faziam até piada com ele. O meu pai fazia piada com meu avô, que era o sogro dele. E outra coisa, as piadas do meu pai eram tudo justas. Não tinha jeito de você defender aquilo que ele falava, tá certo? Então, mas, veja bem, a filha dele, que é a minha mãe, já tinha um QI acima da média. Então, vamos entender. As famílias são assim. Tem uns que têm o QI lá em cima e outros cá embaixo. Tudo, às vezes, são irmãos, são tios, primos, pai e mãe. Tudo é possível. Em matéria de pai e mãe, então, a diferença é enorme, porque são 2 árvores genealógicas diferentes. Quer dizer, a maioria, né? Nem sempre. Que a gente nunca sabe. Entende? Essa é a postura cultivada, igual eu estudo muito, coisas do passado, tal, tudo. Isso aí, agora, você teve uma fase até chegar naquele ponto lá, daquele dia lá de São Paulo, a situação estava muito. Ali que você startou, deslanchou. E muito devido à retropostura. O tiro de meta da melhoria foi feito ali, a encruzilhada. E quanto mais eu estudo, Valdo, desse passado, parece que está ficando mais fácil lidar com isso. Lógico, mas você agora você vai ter retrocognição. Você espera que você vai ver. Eu nunca falei nada, aqui, eu nunca abri o jogo demais a seu respeito. Porque é bom que você mesmo tenha, e você é capaz disso. Você não é bobo. O outro que devia ter é o Júnior, que não assume. Ele também não escuta a tertúlia, porque senão eu ia falar umas verdades aqui para ele. Acho que de vez em quando ele escuta, Valdo, pode falar que ele escuta. Será? O Júnior é fora de série também. Esses 2 da minha família são fora de série, em matéria de parapsiquismo. Agora, o Júnior é incrível. O Júnior, ele veio, você sabe da história dele, né? Ele veio no meio de um curso que eu estava dando. Então ele chegou lá e falou assim: ô Júnior, como é que você vai? Tal. Olha, você vai, eu falei para ele, você vai para o hotel, fica lá, você vai ter uma projeção. Amanhã você passa aqui para você me falar o que aconteceu com você. Ele foi, teve a projeção, veio e contou tudo certinho do jeito que é que eu falei. Foi eu que levei ele lá, eu lembro disso. Como é que é possível? Você lembra disso? E o foi eu que ele levei falou? Ele lá. Agora veja, aquilo entrou aqui e saiu aqui. Eu nem não sei, deve ter entrado aqui e saiu aqui. Mas, agora, tudo por quê? São as consciências versáteis, polivalentes. O Júnior é isso. Você vê a capacidade dele nas coisas? É um desperdício. Desperdício total. Agora, gente, eu estou falando aqui da minha família. É gente ligada a mim. Esse povo que eu estou falando está entre os 30 da família. Vocês sabem que em família que tem 17, já pode ter com os réus, personalidade psicopática e outras coisas mais. Então, vamos entender. Esse povo, o que é? Sei lá se é, a gente tem que estudar. Agora, veja, nesses 30 nossos da família, vocês sabem que tem 6 médicos, 8 psicólogos,
e um monte de coisa dos 30. A metade, tudo é gente, é médico e dentista também, tem um monte. Agora, o que eu sei é o seguinte, a última vez que eu fiz o levantamento, tem 6 médicos, 8 psicólogos, não sei quantos dentistas. Porque também tem os dentistas que se repetem, é o meu caso. Eu sou médico e dentista, então aí aumenta o negócio de 30. Então tem que ir com calma. Agora, eu fiz para ver o levantamento. Você vê como é que a gente tem culpa no cartório, né? Porque todo mundo mexe na área da saúde, a maioria. Se a metade, uma família de 30 membros, a metade é da área da saúde, vocês vejam bem o compromisso que essa turma toda tem. Como é que fica? De que maneira podemos melhorar, aprimorar o discernimento? O que fazer para não cair nos mesmos mataburros na próxima vida? Seria bom é pegar a enciclopédia e fazer uma análise violenta, heterocrítica, de zancar com o texto, para a pessoa ver onde é que pega nela. Que a hora que a pessoa começa a fazer heterocrítica, vem o retorno. Pega tudo em cima dela, ela vai ver. Em Fatologia, página 44, terceira linha, poderia explicar o que significa inteligência? Você quer falar? Faz favor. Vou deixar para alguns de vocês que são mais especialistas do que eu. Não. Ou é você ou o Loche aí, fala aí um de vocês. Você deixa para o Pedro. Então arranja aí um micrófono. Quem é que tem? Aí, aqui. Inteligência. Você sabe quem está falando? É a Maria Cristina Nievas. Ela tem razão de não conhecer. Vocês não podem fazer nenhuma piada com ela, porque ela é de Buenos Aires. Mas esse é um trocadilho, porque jumento significa burro, asno, pessoa ignorante. Então, inteligência é a inteligência dessa pessoa, pessoa com pouca inteligência. Né? Valdo, tem no WISE. No WISE existe inteligência. Fala aí o que está falando. É referente a inteligimento, é pessoa que falta inteligente, estúpido, burro. Eu devia ter colocado obstúpido, que é uma palavra mais bonitinha. Estúpido é uma palavra feíssima, vocês não vê usar. Eu uso obstúpido. Para a fatologia, página 40, tudo é um processo de eufemismo, a gente tem que ajudar, né? Um processo de paradiplomacia. Em Parafatologia, página 44, último item. Qual a relação entre a premência de recins cirúrgicas com a retopostura? Aí depende das necessidades evolutivas da consciência, né? Que é a reciclagem interconsciencial. A retopostura, antes de mais nada, é um problema de reciclagem intraconsciencial. É lá dentro da pessoa, ela tem que mudar o modo de ser dela, porque senão não melhora. A postura é apenas aquilo que se manifesta do que ela pensa, do que ela sente, do que ela age dentro de si. Então, é um processo pensênico. Em Interaciologia, página 45, poderia exemplificar a interação, visão dogmática, mentalidade disfuncional. Essa eu já falei. Favor explicar na Fatologia, página 44, sexta linha, o saudosismo despropositado. Aqui também nós estamos falando, o saudosismo, aí no caso, é aquela pessoa que fica com um problema de choro perante a situação. Então, uma pessoa, por exemplo, que vem para a Foz e ela fica pensando numa cidade maior, uma metrópole, alguma coisa que ela quer ir para lá, ela não se adapta ao processo de ficar numa cidade média igual essa. Isso tudo aí já é o saudosismo despropositado. Se uma pessoa, por exemplo, às vezes passou numa cidade lá durante uma temporada, depois ela vai para outra e ela fica pensando naquilo, esse é um saudosismo despropositado. A gente tem que ver, são as vantagens evolutivas dos lugares e das situações que nós estamos, para ver se aquilo ajuda ou não o nosso progresso, a nossa evolução. De modo que saudosismo despropositado não é bom. Esse negócio da pessoa ter saudade demais já é um troço esquisito. Uma outra coisa que tem séria, a gente tem que lembrar, porque tem várias coisas com esse processo de saudade. Tem que ver. Saudade, às vezes, por exemplo, a rigor,
Quase sempre. Por exemplo, você tem saudade de uma pessoa, é porque você tem saudade ou fome das energias daquela pessoa. Está faltando aquela energia para alimentar você. Então, às vezes, é um processo egóico. É decidir ir com calma e examinar bem como é que é. Agora, o problema é que cada caso tem que ser visto, estudado. Professor, sim. É aqui na página 46, por favor. Em taxologia, número 11, debilidade. O distanciamento da autovivência com inteligência evolutiva. Você pode explicar e aprofundar? O problema todo é o seguinte, aqui no caso, nós temos que estudar o seguinte, o distanciamento da autovivência com inteligência evolutiva. Quer dizer, a pessoa tem inteligência evolutiva e ela se distancia de determinada vivência, que não interessa, entende? Então, vamos entender, isso aqui é o seguinte, são categorias de retropostura mais comum capazes de afetar a consecução da autoproex. Então, a pessoa tem que pensar aqui o que ela está fazendo. Se ela tem inteligência evolutiva, ela tem que ver, eu vou distanciar disso aí, essa não presta, eu tenho que cair fora disso. Então, é um problema. Ou se a pessoa cai de quatro naquilo, se ela, por exemplo, está a favor daquilo, isso nós chamamos, é uma debilidade. Então, tem que ver como é que a pessoa reage, qual a reação dela. Na página 44, eu tenho uma outra questão que eu fiquei com dúvida e queria a sua explicação. 44, o que tem? Na fatologia, penúltima linha, o despropósito de persistir em práticas ancestrais, mas eu tenho mais no segundo item. Esperar novas realizações. Pois é, está cheio de gente ainda que são intermissivistas que fazem isso, que é uma lástima, né? Então não dá. O que são essas novas realizações? O que espera essa? A turma já está começando a cair a ficha sobre isso. Por exemplo, quando nós começamos com os processos falando intermissivo, ainda tinha gente que fumava. Hoje já não tem mais. Nós não temos ninguém aqui que fuma. Isso já foi uma vitória desses anos. Mas e a segunda parte? Esse esperar novas realizações? Eu não entendi esse negócio. O que você não entendeu? O significado que você colocou aqui. Explica, faz favor. Que ela vai conseguir fazer alguma coisa nova, mas se ela se mantém nessas posturas ancestrais, então ela não vai conseguir fazer nada. Ela pensa que é para fazer novo, ela está fazendo sempre o mesmo, sempre o mesmo. Tem um... Tá mais ou menos. Antes de fazer a pergunta, tem uma máxima no empreendedorismo que é: como que você quer conseguir resultados novos se você faz a mesma coisa? Então... Mais ou menos é isso. É mais ou menos dentro dessa a Mesmex, a pasmaceira, o uróboro, tudo é a mesma coisa. A pessoa está no mesmo lugar, não sai do lugar. Que isso aqui é a demanda pela Recim, né? Pela Recim e pela Ressex. A Recim é que precisa. Agora, não, primeiro é a Recim. Aí então, nesse caso aqui não é a Ressex. Não, então, primeiro é a Recim, depois é a Ressex. Aproveitando aqui, próximo é onde foi chamada a atenção, na parafatologia, uma linha antes. Os indícios serexológicos. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Fala aí sobre o verbete. Nós temos um verbete sobre isso. Mas tem um. Não, é que esse nome não tem, não. Tem sinais. Tem. Indício multiexistencial. Então, eu entendo isso. Indício serexológico é porque você está vendo a retropostura do passado baratrosférico do intermissivista jejuno. E aí os indícios daquelas vidas passadas dele. Porque se ele está antepassado de si mesmo, ele está com as retroposturas, essa retropostura ele vai mostrar o que ele foi no passado. É monarquia? É o quê? É religioso? Sei lá, e são mais chavões, né? Mas outros tipos de características. Então... claro. Sim. Professor... Página 44, na fatologia, quarta linha. A microcefalia. O senhor pode falar mais? A microcefalia é uma condição muito assim drástica, extrema de patologia. Então você veja, é a pessoa que tem o cérebro menor, pequeno, que não funciona bem. Então isso está na cara. Esse aí não... Todo mundo vê que tem alguma coisa. Então, aí é que aparece o debilóide,
e outras coisas mais da oligofrenia. Então é uma correlação direta do tamanho do cérebro com a capacidade. Agora aí é preciso de ver aquele caso, qual é a gênese, a etiologia, a causa, de onde vem aquilo. É da pessoa, junto da família, quase sempre tem um processo genético, mas é preciso examinar por quê. Entende? Então, por exemplo, o debilóide é o mais suave que tem. Agora, o imbecil, o nome é imbecil. Imbecilidade é o segundo mais brabo que tem. Pior do que esse é só idiotia. Agora, a microcefalia, ela quase sempre atinge até imbecilidade, no mínimo. Entende? A microcefalia, porque não funciona, o cérebro não cresceu o suficiente, ou está alterando, ou falta parafuso. Entende como é que é? Entendi. E qual é a relação disso com a retropostura? Por que a pessoa está daquele jeito? É a retropostura. Alguma coisa aconteceu que veio do passado. Não foi só essa vida que criou aquilo. Tá. Às vezes tem alguma coisa. Agora, por exemplo, se a pessoa não tem muita culpa e aquilo foi um acidente, por exemplo, de parto, alguma coisa nesse sentido, devido a uma eclâmpsia, alguma coisa assim violenta, mais séria, de alta patologia, a pessoa morre mais cedo. Ela não fica com aquele corpo alterado. Que ela não merece ter o corpo alterado, então ela merece ter um corpo melhor. Então, ela dessoma. Naturalmente. Essas coisas tudo tem. Obrigada. Eu já acompanhei uma vez um caso numa família que foi um processo de parto. Que eu estudei isso muito devido a, quando eu nasci, teve acidente comigo, uma verdadeira tragédia. Então, eu quis estudar vários deles depois dentro da área da medicina. Tem um caso desse que eu estudei, que era só aquele caso da família, não tinha ninguém. Eu, então, o marido da senhora lá, o pai da criança, eu virei para ele e falei assim, olha, cá para nós, você não vai falar nada com a mãe, vamos com calma. Mas esse seu menino não vai durar muito, porque ele não tem culpa de ficar nesse corpo. Isso aí foi um acidentão de percussão muito grande, mas foi batata. O menino durou pouco tempo, não chegou nem a 5 anos, ele dessomou. Agora, tudo foi um processo mesmo, tipo de microcefalia. Tinha até a cabeça alterada, tudo, entende? Esse eu segui de perto, eu vi a coisa, acompanhei, fiz o follow-up. E aquilo aconteceu do jeito que eu falei. O pai queria saber, foi por isso que eu abri o jogo. Falei assim, ó, minha suposição, eu não desejo isso, mas a minha suposição é que vai acontecer isso. Tenha muita paciência com ele, que não vai durar muito. Isso aí também era um jeito do povo se dedicar à criança, para ver o que podia fazer. E foi batata, aconteceu isso mesmo. Volta, aqui no D. Aqui. Você tem falado um pouco, chamado a atenção para a questão da infância e da adolescência ligada aí à retropostura. Quais seriam as variáveis que a gente poderia estudar, cada um de nós, para identificar ou tentar chegar a um padrão de retropostura pessoal dispensável, já que a gente pode estudar? Eu acho que aí o processo sério mesmo é pegar o conscienciograma e ver dentro da conscienciometrologia as tendências negativas e positivas. Então, nesse caso aqui, é você ver nos 20 itens das folhas de avaliação, de 1 a 10, olhar todos eles. De 1 a 10, todos eles. Você está entendendo? Sim, sim. É a primeira página do conscienciograma, a página da esquerda, das folhas de avaliação. Examinar todas aquelas perante a pessoa. Ali não tem jeito. Alguma coisa vai aparecer. Mostra a realidade da pessoa. Entende? Agora, você vai ficar aí até o fim? Eu vou te mostrar, que eu estou com uma listagem aqui para te mostrar o que eu tinha arranjado, para você comparar para mim. Professor Valdo, letra B, à sua direita aqui. O senhor coloca esse tema como central nosográfico, né? Eu queria fazer um cotejo com uma experiência que eu tive para entender melhor se eu interpretei corretamente. É como se eu tivesse tido um flash retrocognitivo, um retrato
de uma situação que eu hipotetizei como sendo indicada por um amparador para que eu evocasse aquela postura que era mais positiva para me firmar em um contexto específico nessa vida. Então, eu estou questionando essa questão, porque seria uma retropostura, é uma postura mesmo, ali na hora a ideia veio assim. É possível isso acontecer dentro desse contexto, mesmo essa questão da retropostura sendo nosográfica, como o senhor coloca aqui? Mas veja bem, de qualquer maneira, uma retropostura, ela, em tese, antes de mais nada, ela é negativa. Por quê? Se você tem uma nova vida, é para ter novidade dentro da evolução. Você não vem aqui para repetir as mesmas coisas que você já fez no seu passado. De modo que vamos devagar com esse andor. É isso que eu quero entender. Mesmo sendo, por exemplo... Não, isso tudo pode ser eufemismo. Vamos examinar bem por quê. Eu, por exemplo, com todas as minhas capacidades, aquilo que eu fiz de bom no passado, eu não quero fazer igualzinho que eu fiz, eu quero fazer além daquilo. Senão, é retropostura. Então, uma retropostura é a pessoa que está marcando passo no mesmo lugar. É o que eu chamei do uróboro. Mas o uróboro negativo, totalmente paradão ali, não saiu daquele lugar, está ali. O que é que eu falo sobre a evolução? A evolução é como se fosse uma espiral, mas sempre tem aquele arco que vai um ponto acima. Nunca fica igual. Outra coisa, no nosso nível evolutivo, devido ao processo do curso intermissivo, ninguém vem aqui para fazer uma vida exatinha com aquela anterior. Tem sempre alguma coisa superior àquilo. Isso é importantíssimo, então, nós pensarmos. Esqueça tudo mais que é secundário. Seria eufemismo. Isso aí está edulcorando o processo. Não é bem assim. Eu não interpretei como se fosse uma postura exata ou que ficasse perdurando. Era uma referência positiva. Vamos supor que você quis fazer alguma coisa positiva, a mesma que você fez anteriormente. De qualquer maneira, está errado. Tem que fazer melhor do que aquilo. Esse processo do melhor é o nosso problema. Fazer o que nós já fizemos é a coisa mais fácil que tem. Entende como é que é? Todas essas nossas tendências, você vai repetir do jeito que você era. Bicho faz isso. Quer dizer, subhumano. Isso é um processo subhumano, não é fácil. Mas, de qualquer forma, eu queria esclarecer, então, uma coisa para entender melhor. A nossa evolução ela não é retilínea, assim, né? Para cima sempre. A gente tem um... Nem sempre, porque tem a regressão, né? Se uma pessoa estaciona, que é esse caso, ela já regrediu. Certo, mas, por exemplo... Agora, a tendência é evoluir sempre. Isso parece que a eternidade vai ser sempre assim. A gente não sabe como é que é isso, nem para onde vai, mas que é. Qual a relação entre a microcefalia mencionada na quarta linha da patologia, página 44, e a retropostura? Eu já falei a maioria das coisas aqui. Seria pela oligofrenia associada a essa patologia somática? Sim. Tem associação com as retrovidas do microcéfalo? Sem dúvida, isso não há dúvida. É lógico, o processo é oligofrenia, tem que examinar por aí. A compulsão, qualquer que seja, pode ser considerada retropostura? Olha, nem sempre, porque tem aquelas pessoas que ela fica com compulsão nessa vida mesmo, e piora até as coisas dela. Há casos, tudo é um processo de hábito, de postura, de comportamento, é o jeito da pessoa, a reação que ela tem. Então, às vezes, o processo não é retro, é simul-postura, é contemporâneo, é da agora. Às vezes tem. Vai devagar com isso. Tive uma projeção onde encontrei um casal de índios que viviam uma espécie de escarpa no lugar desértico. Predominava as cores bege, laranja e amarelo. Depois de investigar, descobri que o lugar é o Monument Valley. A experiência foi muito boa, senti aquela paz do deserto, mas infelizmente não consigo lembrar o que eles me disseram. O homem e a mulher estavam vestidos com calça jeans, camisa quadriculada, chapéu e botas de cowboy. Esse é o primeiro contato que tenho com esse povo. Estou com dúvida se minha experiência foi retrocognição. O que o senhor acha? O professor tem algum conhecimento sobre índios navarros? Os navarros, né, lá que eles chamam? Olha, o caso todo é o seguinte...
Você deve anotar isso tudo do jeito que você mandou para cá e guarda lá no seu laptop. Vamos ver se isso tiver algum valor, os próprios amparadores vão encaminhar você para ter outras experiências nesse sentido. Com o passar do tempo, isso fica mais claro, esclarece o processo. Professor, aqui no ar. O senhor falou anteriormente sobre a questão da saudade, em alguns casos, ser um problema egóico. Você podia aprofundar um pouco mais isso? O problema todo é o seguinte, toda saudade muito séria que a pessoa tem é a fome da pessoa amada, das energias da pessoa amada. Isso é que é a saudade. Então, se você... Eu estou falando a saudade fria, nua e crua. Não é a saudade romântica, de filme, melodrama, água com açúcar, não. Banana para isso, não é. Estou falando a situação como é, aquilo que a pessoa sente, como é que é a vida dela. Então, a saudade é a fome das energias da pessoa amada. Amada pelo o saudoso, entende? O problema todo é esse. Pensa por aí que você vai começar a entender o que é saudade, a situação toda. E examinar também qual a qualidade da saudade que você tem. Entende? Uma outra coisa. Existe uma outra palavra que praticamente, em muitos casos, ela é um sinônimo de saudade, chama nostalgia. Nostalgia, nosto, quer dizer processo de passado. Então, por exemplo, existe um outro processo aí, uma outra palavra que chama nostomania, que é o problema da pessoa só pensar em coisas antigas, envelhecidas, sabe essas casas de brechó, ou essa outra casa que só tem velharia, tem vários nomes para isso, você está entendendo? Isso é a nostalgia. Muitos casos desses é totalmente retropostura negativa, entendeu? Professor? Nostalgia é o nome que se usa muito aí. Sim, quem é que está falando? Aqui, Érica. Você? O encontro com outras consciências de outras vidas, que a gente vai ter isso o tempo inteiro, né? Então, às vezes, vem e você tem a retomada de sensações, sentimentos, lembranças, a repercussão energética. E daí, você pode ter a sensação de uma saudade ou alguma coisa misturada, que ainda está embolada, e daí a distância e o tempo ela é importante na avaliação, e depois uma avaliação energética mais profunda, ela também dá uma série de respostas, não é isso? Sim. Se há refazimento, se há exaurimento energético, o que fica? Esse negócio de passado, a pessoa tem que ver o nível de carência do saudoso, do nostálgico. Qual é o nível de carência que ele tem? Por aí você vai ver o que é patológico e o que não é. Carência. Agora, o que tem mais é a carência das energias da pessoa que você amava, que continua amando. A pessoa, às vezes, era até um homem, hoje é uma mulher, e às vezes está até seu vizinho nessa vida, você nem sabe. Tudo isso eu já vi. E outra coisa, você não pode falar nada com as pessoas. Então, é uma decepção. Agora, pensa bem, aquela pessoa que cultiva a saudade é da pessoa que é vizinha, só que tem que, no caso ali, mudou de sexo. Então, um conjumino, a pessoa não tem noção da retrocognição. Então, fica na obscuridade, obscurantismo total durante a vida inteira. E a mudança dos papéis, que pode ser filho, pode ser marido, pode ser... Pode, né? Mas agora, o inimigo, eu já vi um caso que a pessoa era vizinho. Você está entendendo? Agora, era uma vizinha. Era uma mulher que tinha saudade do homem. E o homem era a mulher que era uma vizinha. O melhor da história. Com o passar do tempo, eu apresentei a vizinha para a dona. E se deram bem assim? Foi o máximo. Amizade? Começaram a fazer doce de leite para mim. Quer dizer, eu não creio com o negócio. Não, porque ficaram juntas. Uma queria saber tudo que a outra fazia. Ficou uma coisa. Você está entendendo? E agora, o melhor da história foi quando elas se encontraram, aquele negócio todo. Então, depois que tiveram aquele negócio, eu tive mais contato, aquele negócio todo com calma, isso tudo foi lá em Uberaba. Então, me convidaram para ir lá, que tinha um almoço, etc. Tal. Então, nós fomos. Aí, eu
indiretamente, comecei a espicaçar a situação de uma para outra, para tocar no assunto, para ver como é que era. Mas agora, era muito engraçado a hora que eu pergunto para tal, fala assim, vem cá, você que tinha um negócio aí de uma saudade, uma coisa que tinha dentro de você, aí ela começa a falar tudo na frente da outra, tudo como é que era, e eu ali. Vocês veem os processos na vida real, como diria a sobrinha do Chico Xavier, para que novela? Para que novela? A vida é pior do que as novelas todas. Isso aí a vida é como ela é, do Nelson Rodrigues. Professor? É terrível isso aí. Professor. Agora, ó, eu via aquilo tudo, ria muito com elas e comia doce de leite. Professor, aqui. O português, em geral, tem muita saudade. Tem. Quando era os tempos áureos dos descobrimentos. Isso pode-se dizer que que sente falta de um padrão alopensênico da época ou é outra coisa? Não, ali muita coisa existe mesmo, é porque o português, o lusitano clássico, ele é super conservador. Esse conservadorismo dá reta postura. A Europa é um museuzão, né? Então, Portugal está nessa. O conservantismo português é um atraso, né? Você sabe disso. Mas não é só lá, tem muito lugar. E o francês? Mas essa saudade, saudade de uma pessoa é quem sente falta de energia da pessoa, né? Essa saudade é porque existe um padrão holopensênico de energia naquela época que a pessoa fica invocando. A pessoa se sentiu bem com a outra, né? Então ela fixa aquilo. Que a presença de uma pessoa que tem energia, que você gosta dela e ela gosta de você, aquilo é muito enriquecedor. As pessoas se sentem bem com isso. Amizade, gente, é uma coisa seríssima. Tem um amigo meu que sempre falou, Valdo, a coisa mais séria que tem entre as consciências é a amizade. Não é nada desse negócio que o povo chama de amor, romantismo, isso é besteira. A amizade é superior. Eu falei assim, olha, você não está longe da realidade, não. Você tem sua razão. Por quê? A consciência não tem sexo. Então, o amor e o romantismo têm o processo da afetividade com a sexualidade. Tira essa sexualidade, fica a afetividade pura. Essa afetividade pura é amizade. Olha bem como é que o negócio é sério. Entende? Se nós pensarmos por aí, fica tudo mais claro, lúcido, lógico, racional. Entende? Entendi. Já agora aqui na página 45, na interaciologia, a interação hiperreatividade emocional, hiperdefensividade egóica. De que modo é que essa hiperreatividade vai influir, ou vai influenciar aí na hiperdefensividade? Como é que é isso? Não, a primeira coisa é o seguinte, vamos entender bem. A hiperreatividade emocional. Então a pessoa tem uma emoção exacerbada, acima da realidade, acima daquilo que seria o correto, o natural, o sadio. Agora, a hiperdefensividade egóica, junto com isso, às vezes, a própria pessoa, ela tem uma defesa enorme do egão dela. Então, ao mesmo tempo que ela quer a outra pessoa para si, ela não abre mão de nada dela. Ela não abre mão de si. Entende? Ela não faz isso. Então, a gente tem que entender a hiperreatividade emocional e a hiperdefensividade egóica. Ela se defende, ela segura o egão dela em tudo que pode, ao mesmo tempo que ela tem uma reatividade braba a respeito das emoções. Se tocou nela, ela é sensível, ela grita. É como se fosse um mecanismo de defesa, é isso? Sempre. Essa hiperreatividade é acionada na hora que ela quer se defender, o seu ego, ela tem uma... Se você for olhar, se a sua família tem 17 elementos, é bem possível que um deles seja assim. Olha lá, nas melhores famílias tem gente desse tipo. Agora, onde tem muita retrocognição, que a pessoa não lembra, mas então que tem apenas o processo da retropostura, como é na Europa, isso é muito comum. Aonde você vai encontrar mais essas pessoas é na Europa. Aqui no Ocidente é na Europa. É o que tem mais. Por quê? São pessoas que têm as retroposturas intelectualizadas.
elas são inteligentes. A pessoa sabe o que é, então ela tem mais autodefesa, entende? Ela se resguarda de todos os tipos, tem justificativa para tudo. Autodefesas racionalizadas, né? São aquelas que são mais racionais, mas que são autodefesa, né? É o processo da justificativa, né? Ela arranja justificação para tudo, ela se defende. Então seria uma doença mental somática? É uma emoção, mas que se manifesta mental somaticamente. Não é mental somática, é psicossomática, é do psicossoma. É um processo emocional, antes de tudo. Tá. Porque é a emoção que não deixa a pessoa ter a racionalidade do cara. Todo o reforço, todo por exemplo, mundo tem da alguma coisa nesse igreja sentido. Ou do militarismo, que as pessoas trazem, pessoas que viveram vidas monásticas, ou que têm um poder de mando muito grande, ou que a questão do poder é muito importante. Vocês querem pior retropostura do que essa desse povo que está voltando com o medievalismo? Tem gente que está usando até armadura. Isso é que é saudade, essa é a saudade total. Entende? Aquele povo todo, vocês já viram como é que é? Não tem aí uma Tem evento em Portugal, em Castelo, agora, que é recriar bairros isso tudo, né? especiais do jeito que era na época do feudalismo. Como é que é possível? Agora veja, conclusão disso, qual a conclusão que a gente tira? Essas pessoas estavam na baratosfera há 8 séculos, 5 séculos, 6 séculos, agora que estão renascendo. Então elas estão na intermissão, há muito tempo sem ter vindo aqui. A hora que vem, ela só pensa naquilo. O Jarbas, eu acho que foi ele que falou aqui atrás, lembrando da questão de que mesmo no videogame, você pode estar com uma postura crassa-se, né? Porque é bélico, a indumentária, a postura. Armadura, não tem? Lança. Agora veja. São as réus, eles estão atendendo. Videogame, eu já falei isso há muito tempo, desde que esse negócio apareceu, que é um problema de réus. Isso é para favorecer e vender para a freguesia réus. Isso aqui é o videogame. Essas pessoas que passam, por exemplo, hoje é um sábado, essas pessoas que desde ontem à noite, até amanhã à noite, domingo, elas ficam no videogame, tudo é réus. Uma boa parte dela. Posso só pedir mais um pouquinho? Sim. Vamos falar um pouquinho mais dessa retrocognição sem lembrança, porque a questão das posturas, de posturas velhas, mesmo e de grande defesa do ego, é uma coisa assim que vai se refinando na medida em que a pessoa é mais estudiosa, é mais intelectualizada, e me parece que a gente vive isso de forma muito clara. Escuta, o problema todo é o seguinte: as pessoas pensam que elas estão lembrando de tudo, não estão nada. Elas às vezes têm alguns flashes da realidade. Não chega a 10% daquela realidade que ela viveu. Só resquício mesmo, né? Isso é igual aquele caso meu lá na Itália. A hora que eu chego, eu vou examinar a casa e vejo que tinha coisas negativas, imagens terríveis. Aquilo estava vibrando assim com energia negativa dentro de uma condição patológica seríssima, que eu nem queria entrar dentro do cômodo onde estava aquilo. Agora, depois eu chego no lugar, tem um armário, uma beleza de armário. Você olhando para ele, você dava um impacto de ver o que era um móvel bem feito e bonito, a arte que estava nele. Aí eu cheguei para conversar com a dona e ela foi abrir o armário para ver o que tinha dentro. Eu coloquei a mão. A hora que eu coloquei a mão assim, eu comecei a sentir os negócios, tudo o que era, daquela evidência. Então comecei a ter retrocognição, que as energias do armário estavam chamando a atenção perante a dona da casa. Aí eu comecei a ver o negócio todo. Como é que era? Cenas inteiras do processo. Aí eu fui conversar com ela para ver se aquilo tinha alguma razão de ser. Então a primeira coisa, teria que estudar a certidão vintenária do armário. Quer dizer, há quanto tempo ele existia? O que é que tinha com ele? Foi batata. Tudo do jeito que eu tinha visto. Confirmou tudo. Agora então veja, aquele armário, o que não era? Agora o que se passa? O armário, na verdade, a cena que eu vi, ele tinha sido um presente que o noivo deu para a noiva. E o cara saiu e morreu. E aquele armário, o resto da vida da dona, ela ficou, o armário era o representante da presença do marido que tinha morrido, da viúva.
Entende? Então aquilo é aquele choro. Agora, o melhor da história, eu vi a cena na hora que o marido saiu, que ele morreu depois daquela saída, na despedida dela com o marido. Está entendendo? Agora, aquele armário, o wardrobe, é um armário que eu estou falando, na verdade não era um armário, ele era mais um wardrobe, é o chamado guarda-roupa, como nós chamamos aqui. Porque lá ela estava guardando uma opção de coisa dentro dela, mas aquilo foi feito para guardar a roupa com uma opção de coisa lá dentro. Agora é enorme, sabe? Coisa de italiano, você sabe, italiano gosta dos negócios tudo grandão, pedra grande, castelo grandão, coisa alta. Lá era justamente esse móvel dentro de casa desse jeito. Agora, é impressionante você ver, então, o que não ficou naquilo. Aquela condição da pessoa raciocinar durante a vida toda e o que ficou. E como é que aquilo criou problema até dentro da casa. Hoje, no século XX, o negócio estava lá. Agora, eu tinha calculado lá junto com a dona, aquilo devia ter 300 anos o armário. Entende? E era mais ou menos o processo. Agora, tudo indica que o homem morreu numa guerra. Aquela despedida devia de ser de guerra. Agora, é justamente esse povo aí, essa turma aí que fica com essas, né, essas nostalgias patológicas, é loucura isso. Agora, ontem foi um contraponto, no dia de ontem, quando você fala da possibilidade de você estudar, a partir das suas tendências, o que ressalta na sua personalidade, o que te identifica de forma sadia, né? De você buscar através disso um reforço ver positivo. Quais são as boas tendências e ficar só com elas, não sair disso. O caminho e aí é estudar mesmo. A questão né? é que a pessoa é caprichosa, ela arranja manias. Isso aí desvia a pessoa. Aí é que vem o auto-engano, a desviologia. É mania, capricho. Às vezes, esse capricho tem outros nomes, né? Hoje tem uma opção de eufemismo para isso. Alguns são chamados de hobbies, outros são as predileções, né? Passatempo, diversão, tudo aquilo que te entretenimento. Desviar, então. Tem um monte de coisa nisso. Então, tudo aquilo que você gosta, mas que te desvia, que te faz perder o foco, Não, você veja nesse... bem, na hora que a pessoa fuma, como é que fica? Como é que uma pessoa vai defender o cigarro, o cachimbo? Não, pensa bem, defender o cachimbo. Gente, olha os filmes antigos, o povo com cachimbo na boca, os atores. Você sabe que em Hollywood eles pagavam o povo para fumar, né? A maioria tem aquele monte de fumaça na cara. Nos Estados Unidos é o seguinte, cena que tem de filme americano de Hollywood, geralmente tem um cara com a fumaça na cara. Se é um filme francês, tem comida com a bisnaga de pão lá. Isso é batata, né? Isso aí é a regra. Então tem as manias artísticas. Valdo, aqui em cima, letra A aqui em cima. Você já acompanhou algum caso de alguém com síndrome de Tourette? Aquela que fica falando palavrão sem querer? De Tourette, que você está falando? Tourette. Tourette é coisa rara, a gente só vê o cara aí, você não quer nem chegar perto dele. Mas como é que é extrafisicamente a psicosfera de uma pessoa dessa inconsciente? Como é que é isso? Mais, patologia mais óbvia e braba, né? Síndrome de Tourette não é fácil, não. Tem pessoas que eu já vi que, uma vez, por exemplo, teve uma pessoa que eu desconfiei que ela tivesse a síndrome de Tourette. Aí nós fomos pesquisar, a pessoa estava em tratamento, tinha melhorado, mas ela teve crises violentas de Tourette. Porque cientificamente mas é raro a gente encontrar, não é fácil de encontrar. É porque cientificamente eles falam que... Você já viu muitos casos? Mas é que psiquiatra, né, vai tudo para sua mão, né? É que eles falam que, cientificamente, eles falam que é uma possessão orgânica, mas poderia ser uma possessão também de consciência? Não, o Tourette tem de tudo, tem de possessão, sim, braba. Se brinca com isso. Pode ter a síndrome também sem consciência? O Tourette, de uma hora para outra, ele pode ficar bravo e criar problema muito mais sério do que é. Você pode confiar muito nisso. Mas existe a possibilidade também de ter essa síndrome sem ter consciência, sem ser possessão de consciência? Pode.
Se é a pessoa com ela mesma? Aqui, escuta. Se uma pessoa aparentemente equilibrada, ela pode ficar possessa totalmente, pensa bem aquele que é desequilibrado. Esse é muito mais fácil. Os assediadores deitam e rolam. Toma conta. Mas é isso que eu queria saber. Também Sabe existe... por que é uma pessoa que é desequilibrada, a dificuldade que os assediadores têm para dominá-la é porque ela não admite sugestão de fora, porque está totalmente perturbada dentro da própria perturbação dela, que é o alto assédio. Então é aquilo que eu falo, tem certas pessoas que os assediadores não querem chegar perto. E não fica pensando que ele é serenão, não, é o contrário, é o anti-serenão. Professor Valdo, aqui letra B, Rosa. Dentro da retropostura, pode haver anti-retropostura, ou seja, a profilaxia já vinda do curso intermissivo como antídoto para, mesmo caindo o curso numa intermissivo família... foi feito para isso. Mas agora aí já não tem mais nada disso. A pessoa está pensando na renovação. O nome é ressexologia. Recim. Mas já não é caso... mais nada de postura antiga, retropostura, nada disso. Já acabou. Professor, eu falo o seguinte, uma criança, às vezes, quando o senhor fala, por exemplo, o senhor nasceu numa família e com 3 anos o senhor já teve toda a retro, de tudo que o senhor deveria fazer e do seu curso intermissivo mais recente, né? Mas o senhor teve uma família que estava com posturas, digamos assim, anti-retroposturas. Toda a família, né? Tem. Toda a família, digamos assim, ideal para o seu crescimento. Agora, há casos de criança com 2, 3 anos, ela descobrir nesta família, ela vir com antídotos do próprio curso intermissivo e entrar numa família com postura de retro e ela tem que combater esse retro, né? Pode, mas agora o problema todo é ela entrou lá para ser um exemplo, para melhorar, para levantar uma bandeira de reciclagem. Isso é outra coisa. Isso aí depende, tem muita consciência boa nesse sentido. Então, isso tem. E essa retro Mas isso pode tem nada ser... que ver com retro, não. Essa retro pode ser avivada precocemente, com 2, 3 anos. Mas veja né? bem, não tem nada que ver com retro nessa história. Isso é a consciência que é lúcida, ela supera aquilo. O processo é reciclagem. Já não é mais retropostura. Mas a criança, nesse caso, ela tem e vem assim, realmente, eu não posso fazer mais isso. Ela tem influência da família, mas ela com supera. 2, 3 anos, olha aqui, ela pensa... No meu caso, por exemplo, eu nunca fui cachaceiro. Lá na minha família tinha gente assim. Cachaceiro, sabe o que é isso? Bêbado, grogue, alcoólatra. Agora, o nome que a gente usava é cachaceiro. Não, fulano é cachaceiro, acabou. Entendeu? Esse aqui é o nome. Eu nunca fui. Outra coisa, a dipsomania é um fato, que é herança alcoólatra. Entende? Do alcoolismo. Existe essas coisas todas. Isso não me afetou em nada, nunca tive essas coisas. Obrigada, professor. Minha irmã, que nasceu com uma patologia cardíaca, viveu até os 4 anos. Ela tinha uma vida praticamente normal. A presença dela foi muito positiva. Mudou muita coisa em nossa família. Até a sua dessoma foi pré-condição para a vivência que temos hoje. No fim da vida intrafísica dela, ela já fazia desenhos de vida no céu. Falava que não estaria aqui em determinada época. Essa condição pode ter sido programada para encurtar a vida dela e nos manter preparados para a sua dessoma? A patologia existente pode ter sido acidental, sem ela ter culpa, e sua dessoma precoce pode ter sido médica, para não precisar viver com determinadas limitações? Tudo isso é possível. Tem que examinar como é que foi, mas tudo é possível. A senhora falou aí. A tendência de certos grupos desejarem voltar ao comunismo e socialismo, falar mal do capitalismo, concentrar o poder no grupo de pessoas, seria retropostura grupal ou global? Aí depende, pergunta para a pessoa qual a extensão disso. Que é uma retropostura, não há dúvida que é. Agora, ó, isso de capitalismo também não é flor que se cheira também não, vai devagar com isso. Não. Do jeito que está aí, né?
A síndrome do pânico é patologia adquirida nessa vida ou resultado de erros cometidos em existência anterior? Não. É resultado da pessoa que é pusilânime. Quando ela é pusilânime, já viu. Às vezes é pessoa que já passou por assédio violento em vidas anteriores. Tudo isso é possível. Qual a técnica para o voluntário do Rio de Janeiro ficar mais focado e conectado com a equipe de consciências mais lúcidas e sofrer menos interferência patológica das consciências com hábitos e comportamento mais doentios? Olha, o melhor que se faz é ver o que é que nós falamos dentro do conscienciograma e a pessoa acertar a vida para fazer uma reciclagem. Estive em Foz recentemente e percebi que não posso mais justificar a alta sede dizendo ser irritações e milindres. Percebo que é importante trabalhar as energias para me proteger e assistir. Nesse momento, porém, sinto necessidade de aplicar mais técnicas para minimizar a influência de consciências com hábitos e pensanidade negativa. Tá certo. Vamos em frente, vamos trabalhar com isso. Olha o conscienciograma, que aí você melhora. Olha, já é uma grande coisa isso que você está falando. Quer dizer, ele antes se defendia falando que estava irritado e com melindre. Agora ele não pode falar mais isso, que já viu que é alta sede. Já é uma grande coisa, né? Já conseguiu uma láurea. Vamos dar uma condecoração para ele, dar uma comenda, bater palma. Vale a pena. Alô. O senhor permite duas sugestões? Sim. A primeira é na taxologia, ali na apoliticologia, a participação pessoal à monarquia. Acho aonde, que número que é? Número 5. Sim, o que você quer? Não, seria melhor, eu acho, colocar tal ou não, porque a participar de alguma coisa ou em alguma coisa. Não, a crase é dispensável. Ou melhor seria na monarquia. Ou a participação pessoal na monarquia? Porque não, eu não acho. Não cabe a crase, eu acho. Não estou de acordo, porque um monte de gente hoje eles não estão na monarquia, no entanto, ele está com a mentalidade monárquica. Tá. Então não é na monarquia, é a mentalidade que da monarquia. Porque a participação. A monarquia. É a participação de alguém em alguma coisa. Quer dizer, ao regime monárquico, pela ideia. Mas a pessoa não está lá, não é na monarquia. Porque se eu colocar a participação pessoal, tem que ir a pessoa para um lugar que tenha rei, rainha, etc. Não é isso. O negócio é mais sério, é mais embaixo. Tá bom. Mais sutil. Na outra, que também é na covardia, não, na 10, na crendice, a sujeição genuflexa à crença. Aí seria bom colocar como lá em cima na argumentologia submissa a condutas, no plural, que aí pelo menos elimina a dúvida, porque... Coloca como? Genuflexa a crenças religiosas ou políticas, que aí não caracteriza tanto... Aonde que ele está falando, hein? No número 10. Não, é a 10. A 10 está escrito assim, crendice, sujeição genuflexa à crença religiosa ou política. O que ele quer? Não, colocar no plural. A sujeição genuflexa às crenças religiosas ou políticas. Não precisa crase, há crenças religiosas e políticas. Ou as crenças religiosas ou políticas, é isso? Vamos colocar no plural. O verbo é bitransitivo, então, vamos pôr. Lá em cima, submissa a condutas, está correto. As crenças religiosas ou políticas, está certo? Isso. Não precisa crase, necessariamente. Pois é. Há crenças, pois é. Sim. Esse aqui não tem. É só o outro. Porque como no sentido de sujeitar-se não precisa crase. Você tem toda a razão disso aí. O que mais? Vê se ajuda aí, ó. Só isso. Muitas graças, valeu. Valdo, o que mais? Pode falar. Eles estão falando muito dessa síndrome de Tourette, né? Sim. Aqui está dizendo que é caracterizada por movimentos automáticos, tiques nervosos e
repetição de palavras sem sentido. Sei lá, isso aí é mais comum, mas a coisa é mais embaixo, é mais séria. O negócio é muito mais bravo, às vezes. Deve ter mais coisa, mas é grave isso, eu nunca vi tudo isso. Certas pessoas que você vê na rua que fazem um escândalo por pouca coisa, quase sempre são Tourette, né? Tem muita gente assim. É muito comum isso. Fala alguma coisa para nós, você que está acostumada com eles. Ela é da casa dos Tourette. Especializada. Lá em casa tem várias. Tem um filme que é bem interessante sobre o Tourette, é baseado em fatos reais, se chama Primeiro da Classe, First of the Class. Então é de um professor, né? O sonho dele era dar aula e ele consegue vencer o Tourette dele para dar aula para curso primário. E ele acaba ganhando um concurso nos Estados Unidos do melhor professor daquela cidade. É verídico, é primeiro da classe. Mas assim, a Tourette é sempre uma combinação de tiques motores com tiques vocais. Então a pessoa, a gente brinca, né, que tem que tomar cuidado na hora de cumprimentar. Isso. Porque senão ela passa a mão em você todo, né? Então você já se protege de lado, de costas, porque senão vai passando a mão. Mão boba. A mão boba. Mão boba. E tem o processo também dos xingamentos, né? Ela acaba fazendo alguns xingamentos, alguns palavrões, ela não consegue ter controle disso. É automático. E o processo dos tiques vocais, né? São vários tiques vocais, tiques motores e tal. Então não é fácil, né? Quem tem Tourette. Não. Agora veja, às vezes tem aquele atriz ou ator dentro de certo processo que ele é Tourette pela situação que ele faz. Está cheio de atriz e de ator que são pirados, né? Eu não estou falando daquele seu amigo lá, o Jim. Tem um monte deles que são alterados. O senhor teria alguma informação sobre o vulto do espiritismo médico homeopata assistencial em Teresópolis, filho de inglês, Guilherme Taylor March? Não, eu não sei nada dele, não conheço nada dele. Nós ainda temos algum tempo aqui, o que é que ficou mal parado em matéria de retropostura? Alguém aí ainda está... quer defender a retropostura? Vamos ver o que é que se passa aí com essa situação. Alô? Como é que fica? Alô, então, alô, faltou aqui então o senhor explicasse na estrangeirismologia, a palavra que eu não sei pronunciar, Götterdämmerung. Götterdämmerung. Aqui, ó, fala aí para nós. Você que é especialista. Quanto é alemão é ela? Não, mas fala bonitinho. Pega aí o microfone. Ela vai te dar a pronúncia certa e explicar tudo para você. Eu não sei em português, em português, não fala em alemão. O que significa, eu não sei, né? Mas o O, quando ele tem um trema, ele tem um som de E. Então é Götterdämmerung. Götterdämmerung. Agora, o que é que significa? Ich weiß es nicht. Não sei. Como é que é? Cadê a Mona? O problema todo aí é um processo negativo da vida da pessoa, que ela insiste em ficar com aquilo. O processo todo é esse. Agora, até um certo ponto, aqui nós estamos falando de estudo. A consciência céleres, animus belandi, sniper, personalidade borderline, tudo aqui, ó, é mais ou menos a mesma coisa. Então, para a próxima prova, né? Pois é. O que significa? Não fala isso que eles vão pôr.
Outra coisa, existencial e vácuo. Também está envolvendo isso aí. Agora, é o processo negativo. É o Jarbas via Google, né? Eu botei assim, meaning, Götterdämmerung. Aí é um mito germânico sobre a destruição dos deuses por for the evil. Eu botei meaning, Götterdämmerung. Agora que está demorando para abrir aqui, só um minutinho. Götterdämmerung. O que Wikipedia, hein? Sei, mas agora mito... faz a tradução em português puro. Tá. Faltou a tradução. Está dizendo aqui que é uma ópera de Wagner sobre o fim de um mundo. É isso que eu quero que Mas a destruição dos deuses pelo mal, né? Isso. Então, mas agora o processo é a pessoa que é apegada a isso ainda. A que mitologia nórdica. A retropostura clássica. Olha, aqui ó, um mito sobre a destruição final dos deuses numa batalha com o mal. German mythology, mitologia da germânica, mitologia, né? teutônica. E a ópera do Richard Wagner é baseada no mito. Quer dizer, digamos quem assim, gostava do Wagner era o Hitler, por causa do processo belicista. As músicas dele são tudo tipo alemão mesmo, em marcha. E aqui ainda fala mais uma coisa assim: dia da grande batalha entre os deuses teutônicos, né, germânicos, e as forças do mal, forces of evil. Mas essa coisa, então, batalha entre deuses... Pois é, mas é o que nós estamos falando. Aqui tem uma opção de coisa, tem até o sniper, que é justamente isso. Até um certo ponto o burnout é indiretamente em cima da pessoa, mas o bullying, esse bullying que se chama, esse é que é brabo. Professor? E uma última coisa, um último sinônimo seria Apocalipse, quer dizer, a batalha final. Professor, letra B. Pode falar. Eu gostaria de saber, além do conscienciograma da página da esquerda, as 10 perguntas, para fazer a pesquisa no laboratório de paragenética das retroposturas, o que o senhor sugere? Como é que eu não entendi? Para pesquisar retroposturas no laboratório de paragenética. Olha, ajuda, mas o processo não é retrocognição mesmo. A retropostura é ver a retrocognição, para a pessoa ver a realidade dela. Agora, outra coisa é o conscienciograma. Sim. A página da esquerda, das folhas de avaliação, aquilo lá ajuda a pessoa. Certo. Agora, tem que ter bastante autocrítica para fazer isso, né? Porque tretou, relou, como se diz, tretou, relou, a pessoa vai querer olhar só a página da direita. Ela não olha à esquerda. Qualquer coisa escorrega, ela está na página da direita. Ela não quer ficar nos 10 primeiros itens, já quer ir para os 10 últimos. Então é preciso ter muita autocrítica e segurar a barra aí para a pessoa entender. Aí faria uma composição desses principais traços. Não, ela vê a situação e vê. Se ela está defendendo essas bobagens todas do passado dela, negativo, ela vai ver a retropostura. O problema é o seguinte, vamos colocar na cabeça de uma vez para todas. Quem fez curso intermissivo, pré-ressomático, ou seja, o intermissivista, homem ou mulher, ele vem para fazer reciclagem. Essa consciência não vem aqui para repetir nada. Ela vem para fazer reciclagem, coisa nova, avançada, de renovação, de melhoria, de aperfeiçoamento, de progressão. Se nós entendermos isso, vocês vão entender que mexeu com retropostura, tem alguma coisa errada. Mexeu só com o passado, tem alguma coisa errada. Vocês não veem eu aqui estar falando o tempo todo só de passado. Eu falo para dar exemplo, um processo didático, mas eu não vivo com isso. Olha bem, eu sou até moderninho. Estou usando a barba porque isso defende o meu processo de contato, é o laringo chakra. Eu estou com 80 anos, tem que falar todo dia, algumas horas, como é que fica? Isso aqui, para defender. E outra coisa, isso faz parte do processo. Isso aqui não é retropostura, não. Que eu uso barba, não é, não.
Isso aqui é defesa dentro do processo da fisiologia do corpo. Se eu sou um cara cabeludo, o cabelo apareceu para ser sustentado. Aquela listagem que eu dei das coisas do corpo que vão desaparecer, não tem nada de barba naquilo. A barba não vai desaparecer. Então vamos entender bem como é que é essa situação. Eu, por exemplo, eu combato a retopostura negativa, não é boa. Isso é que a gente tem que pensar. Agora eu quero saber de coisa melhor. Eu quero ver se eu acabo essa vida e vou ver, eu não quero ser o Zéfiro do jeito que ele era. Tem que ter melhorado alguma coisa, que negócio é esse? Você entendeu? Professor. Então, por aí nós vamos começar a entender o processo das posturas e o problema do modo de agir, que é a reciclagem, a ressexologia. Outra coisa, em vida nenhuma a pessoa teve a ideia da Invex, que isso é uma coisa nova na Terra, isso não havia. As pessoas faziam individualmente, mas assim publicamente, popularmente, nunca se falou em Invexologia. Quem está falando isso sou eu. É isso que a monja falou. Eu tenho que valorizar isso que eu estou falando, porque nem os serenões não falaram. Eles viveram, mas não disseram. Eles não esclareceram o assunto. Não havia ambiente para isso. Agora, veja, mesmo agora não está havendo ambiente, olha a briga que está havendo nessa Invex. Você vê como é que o negócio novo levanta poeira séria. É fácil. Professor, aqui no ar, por favor. Sim. Aqui. Poderia aprofundar o burnout que o senhor citou aí agora? Que você falou, é com a pessoa mesmo, mas tá. Qual a relação disso com essas burnout são pessoas ainda jovens que são belicistas. Elas então querem manter aquele poder que elas tinham antes através do belicismo, do militarismo, entende? O excesso do processo de mandonismo. Então vem aquela criança e vê, não, então ele quer, vamos dizer, piorar a pessoa. Hein? Compreendi. Eu estou falando do banning, mas calma, eu estou falando isso que depois eu passo para lá. Então veja, isso aí é aquela pessoa então que briga com o outro lá dentro. Agora veja, isso aí é o passado. Agora o burnout. Burnout é aquela pessoa que começa a trabalhar e se cansa do processo. Ela quer mudar e aquilo não tem jeito de mudança. Chega num ponto, ela começa a reclamar da condição dela. Também tem um processo, às vezes, de passado. Entende? Então, ela não sabe se adaptar ao novo holossoma, holopensene e as condições que ela tem da vida dela. Então, aquilo dá problema, cria. Agora, a base hoje mesmo, que eles acham do burnout, a maior parte que tem é devido a estressamento, por excesso. Entende? Por exemplo, esse excesso é que dá o workaholismo. Ele pode chegar nisso. Uma pessoa que trabalha demais, que faz muita hora extra, esse negócio todo, pode chegar nisso. Agora, é bom a gente esclarecer sempre quando vai falar um e outro, porque isso está na moda. São expressões da moda. Então, eu gosto de explicar uma coisa e outra, porque senão mistura tudo. Obrigada. Professor, aqui no D de dado, o senhor poderia falar um pouco sobre, na estrangeirismologia, sobre a top model macérrima, a relação disso com a postura regressiva de vidas passadas? Sim, é aquela pessoa que quer aparecer de todo jeito. Vamos supor que ela foi uma grande donzela que depois se transformou em cortesã na monarquia. Ela agora quer aparecer de todo jeito. Então é aquela menina, por exemplo, que vem com 19 anos, igual agora essa semana eu vi uma, os olhos lindos, e ela entrou lá no bico de um cara através da internet, que deu um problema danado. Aí ela tomou responsabilidade, foi lá na polícia e falou tudo. Vocês têm que achar. Acharam o cara estava tapeando o Brasil inteiro aí, cheio de coisa, em cima da meninada toda. Aparecia como sendo um grande cara que ia arranjar um lugar para ela ser top model e milhões de coisas. Agora a menina, o Datena falou,
Você tem responsabilidade, você tem uma grande personalidade, você é uma grande pessoa, além de ser uma moça bonita. Bacana ele, falou bem sério dela. A menina falou isso, ela está ajudando dezenas de pessoas, dezenas de outras moças. Tem certas coisas que a pessoa tem que acusar, tem que denunciar, tem que falar. Agora, ela foi à polícia, mesmo com todo o problema, o cara estava fazendo pressão em cima dela. É um perigo a situação toda. Agora, prenderam o cara. O cara é totalmente doido. Eles apresentaram na televisão cenas dele, o processo todo dele, terrível. Mas o processo do culto à magreza que caracteriza a nossa época é a magreza ela é feita pelo processo dos homossexuais que são figurinistas. Eles querem fazer da mulher um simples cabide e eles não querem ter concorrência com os homens. Então eles emagrecem a mulher. Isso eu estou falando, são as ideias que eu colhi em Hollywood. Eles já pensavam desse jeito. Lá havia os fags, são especialistas nisso. Eu tive aula com fags. Sobre o processo de cosmetria, uma opção de coisa, os estudos da Universal. Agora, então, veja, eles já falavam, os homossexuais querem que as mulheres apresentem suas roupas, mas que não seja mais bonita do que as roupas que eles têm, porque isso prejudica a roupa que ele tem, que ele está tentando vender, e ao mesmo tempo prejudica a concorrência com os outros homens, porque homem é o que eles interessam, não é a mulher. Então, essas mulheres cabides são bobocas. Você está entendendo? Essas são top model, que ficam cada vez mais magra, são cabide. Eu tenho a impressão que as novas gerações aquelas que escondem atrás do taco. Elas vão julgar a sinuca e escondem atrás do taco. Você está entendendo? É isso que eles falam. Eu tenho a impressão que as novas Agora, gerações o nome disso é anorexia. Anorexia é uma das grandes doenças da vida moderna. Isso é terrível. Entende? Uma mulher bici é uma coisa. Bici é uma mulher magra, bem acertada. Agora, uma mulher macérrima ou magérrima é já doença. E outra coisa, a maioria morre mais cedo. Ela morre prematuramente, porque ataca os órgãos e sistemas. A hora que a pessoa piora o processo da alimentação, é um processo de entrada e saída. Isso aí dá para trás e acabou. Vai pouco a pouco, acaba matando a pessoa. De modo que todo mundo, se tem alguém aí que quer ser top model, lembre-se, nada de ficar magra, seja boazudinha. As curvas chamam muito mais atenção do que a magreza. Olha bem. E outra coisa, não tem jeito. Outra coisa também séria, às vezes quando chega num determinado ponto, o processo do metabolismo não tem mais retrocesso, a pessoa piora, ela vai embora, entende? De modo que, você entendeu o que eu quero dizer, a top model macérrima, é um negócio bravo, macérrima, magérrima, magríssima, tudo é a mesma coisa, tudo tem dicionarizado, Eu já vou avisando para liquidar com o assunto. Eu queria saber se tem alguma lógica da gente pensar de uma questão que foi a do cotejo do verbete de ontem com o de hoje, que ontem foi natureza intermissiva, que a gente vem com toda uma reformulação na cabeça, recém, chega aqui a gente tem que treinar, tem que botar aquilo em prática para fixar aquilo na paramemória. Em compensação, essas retroposturas, a gente não precisa fazer esforço nenhum, que ela aparece, né? Que ela irrompe assim. Ela é instintual. Aí a minha pergunta é, o fato de a gente ter que treinar aqui, fixar o que a gente aprendeu no intermissivo, é por causa da nossa energia de bicho que tem que fixar lá? Qual é a lógica disso? É porque a renovação é muito difícil. O temperamento a pessoa não muda de uma hora para outra. Lembra daquilo que eu falo? O temperamento é a última coisa que a pessoa muda. Então, tem que pensar nisso todo dia, bater na tecla, fazer força, se esforçar, não tem outro jeito. Até substituir a rede sináptica, né? Até criar uma face nova.
sem plástica, sem cirurgia. Então, o negócio interno, reação da pessoa. Essa repetibilidade que tem que fazer no cérebro, mesmo no intrafísico, para fixar sinapses, tem que fazer a mesma coisa no paracérebro. Depois a intenção e por aí vai. A primeira pessoa tem que raciocinar e ver que aquilo tem vantagem. Se ela não vê que tem vantagem, não vai querer fazer a renovação, a reciclagem, a renovação. Mas o fato de ser aqui, do principal ser aqui no restringimento, é por causa da energia de bicho? Não, o restringimento é porque não tem outro jeito. A vida humana é que melhora o processo da evolução. Se nós não tivéssemos a vida humana, a pessoa ia ficar parada, batendo perna dentro da mesma situação, dentro do uróboro negativo. Cada vez mais. A vida humana é que faz essa renovação. Esse negócio, por exemplo, da gente chegar e não ter lembrança com quem que a gente está vivendo, quem é que foi no passado. Isso é uma benção para a humanidade inteira. Então, quem tem retrocognição é porque já tem algum gabarito de entender o que é isso, abrir mão de certas coisas. Senão, a retrocognição, se uma pessoa começar a lembrar, e é o que acontece mais, a maior parte das retrocognições são patológicas. A pessoa lembra de coisa ruim que ela passou. Isso é mais de 51%, o negócio é enorme. É uns 80% de quem tem lembrança do passado é assim. Então a pessoa que entra em crise, que sofreu, torna a sofrer de novo, então ela faz a evocação dos assediadores, vem tudo de novo repetir com ela. Agora, essa retrocognição que nós falamos aqui é a boa, é a ígida, sadia, homeostática, de equilíbrio, de evolução, é outra coisa. Então não tem relação nenhuma com aquela questão que o amparador às vezes precisa da energia de bicho da gente para fazer alguma assistência lá. Eu achava que era alguma coisa paralela com isso da gente para a gente mesmo. A nossa energia de bicho, animal, ajuda a interassistencialidade. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa, é outra lógica. Eu achava que podia ser o mesmo veículo de você para você mesmo. Mesma lógica. Gente, eu agradeço muito a vocês. Vamos ver se amanhã é outro assunto. Não vai ter tanta retrocognição aqui. Não é isso? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 135 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 62 votos presenciais e 13 votos online. Os recados de hoje são do Loche sobre o curso Balanço Existencial, a Ami sobre o curso 40 Manobras, a Rosa, o programa Verbetografia, a Cristiane, o programa Iniciação Paracientífica, e o Geraldo, o curso Amparadores. Agora com vocês a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Vocês já se deram conta do ritmo de produção da Enciclopédia da Conscienciologia? É um verbete novo a cada dia. Já são 128 verbetógrafos. Hoje já estamos quase no verbete número 2.200, falta pouco. São 53 equipes técnicas trabalhando diuturnamente pela enciclopédia. Então, essa mega linha de produção, existe também uma mega estrutura financeira de apoio, de sustentação. Daí a importância, pessoal, do programa Amigos da Enciclopédia, que dá essa sustentação e que vocês fazem parte também, como verbetógrafos e como associados. Então, pessoal, assinatura vencida, vamos renovar. Pessoal que ainda não é amigo, vamos participar desse programa. Com certeza, cláusula pétrea da Proexis de todos nós. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora no próximo mês, fevereiro, entre os dias 18 e 21. A proposta é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, desde o nascimento até os dias de hoje, a fim de levantar os seus acertos, erros, conquistas, realizações, omissões e, a partir daí, estabelecer um plano de ação para os próximos anos a fim de melhorar os resultados, a performance na sua programação existencial. Para isso, tem uma apostila que foi especialmente desenvolvida
na qual a pessoa vai preenchendo todos esses dados de maneira sistemática e técnica, com orientação de equipe especializada, durante esses 4 dias. Então, ao final do curso, a pessoa tem um documento, um dossiê, com todo o seu balanço e o seu plano de ação para os próximos anos. Nós contamos com em torno de 19 professores, com uma série de atividades dentro do curso, para ajudar a pessoa a realizar este balanço. Lembrando que a temática deste ano é Grupocarmalogia. Só para citar algumas das atividades e palestrantes, nós vamos ter, por exemplo, a professora Nina Rosa, que irá abordar o tema madrasta. Nós vamos ter também as irmãs Ruiz, Ana e Virgínia, sobre o tema Gêmeos na Proexis. Nós vamos ter também o tema Arrimo Energético, a professora Milena, o tema apoiante com o professor Everton Santos. E gostaríamos aqui de dar um destaque para o talk show, onde a turma toda irá entrevistar um convidado, que esse ano é o professor Lísias Pires, e irá abordar justamente a personalidade consecutiva na família, que no caso é a família do professor Valdo, que também estará presente. Então vai ser um momento imperdível, vale a pena todo mundo se organizar para um estudo de caso desse super avançado, um tema super avançado como esse. Balanço existencial, 18 a 21 de fevereiro, próximo mês, período do Carnaval, aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O meu convite é para que vocês participem do próximo curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre em Belo Horizonte, no Carnaval, nos dias 18, 19, 20 e 21. Então é um convite especial aí para os mineiros e para as pessoas que moram próximo, né, a Minas, ou que possam estar lá nessa ocasião. O 40 Manobras é um curso sem pré-requisitos, ministrado pelo professor EPICOM Mário Oliveira. É um curso eminentemente prático. Nós começamos com as manobras básicas de energia e, através delas, vamos constituindo exercícios mais complexos até chegarmos ao arco voltaico. E o objetivo é que a gente possa estar mais bem preparado para exercer a interassistencialidade no dia a dia. Esse curso em Belo Horizonte é uma parceria da CIP com o IPC. E o telefone, as inscrições são feitas no IPC em BH e o telefone é 31 32 22 0056. Repetindo, 31 32 22 0056. Obrigada e até lá. Oi, boa tarde. É sobre o programa Verbetografia, o próximo agora, que é no modelo semipresencial e intensivo. A parte virtual dele já está disponível no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo, e é acessado por qualquer pessoa, independente dela se inscrever no programa Verbetografia. Já a parte presencial, a gente pede para que faça a inscrição lá na recepção do CAEC, e alerto vocês que só tem 7 vagas. E essa parte presencial vai ser realizada após o Carnaval, após o balanço existencial, do dia 23 de fevereiro até 26 de fevereiro. Então, a gente agradece aí a antecipação dessas inscrições de vocês. Obrigada. Boa tarde. O meu recado vai sobre o programa de iniciação paracientífica, que proporciona reflexões sobre as abordagens epistemológicas e metodológicas das escolas de ciências e das ciências cognitivas. Então, tomando por base a linguística e a fonoaudiologia, no módulo temático Anatomia e Fisiologia da Linguagem Gráfica, faremos extrapolações do paradigma consciencial nos seguintes temas: processamento cognitivo na leitura, na escrita e na cópia, semiótica e lexicologia, neológica, neologística e a formação de palavras, comunicação gráfica e as dislexias, campos interdimensionais da leitura e da escrita, equipes extrafísicas técnicas e parametodológicas da leitura e da escrita, entre outros temas, né? Nesse módulo temático ocorrerá também o laboratório de autoexperimentação da oficina de campos interdimensionais gráficos.
Este módulo do Programa de Iniciação Paracientífica ocorrerá nos dias 17 e 18 de março, no discernimento, no valor de R$ 150, podendo ser parcelado. Mais informações no fone 9993-2000, prefixo 45, ou pelo e-mail reconsciência@gmail.com. Lembrando que reconsciência se escreve com T ao final. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los a participar do curso Amparadores, que será realizado no dia 5 de fevereiro de 2012. Quem é que não gostaria de estar amparado, né, constantemente? Este curso, né, quem são essas consciências? Como eles atuam? Qual é a sua função? Qual é a diferença entre guia cego e amparador? Anjo da guarda é amparador? Por que o amparador tem interesse em investir amparando? Esse curso vai ser realizado pelo professor Mário Oliveira, no local Discernimento, Sala da CIP. Inscrição, telefone 3525-2652. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Autorrecuperação dos Megacons. A especialidade Autoconscienciometrologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.